Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, verde. 25ª semana do Tempo Comum. Sábado 28 de setembro de 2024. Primeira leitura. Leitura do livro do Eclesiastes. Alegra-te, jovem, na tua adolescência, e que o teu coração repouse no bem nos dias da tua juventude. Segue as aspirações do teu coração e os desejos dos teus olhos. Fica sabendo, porém, que de tudo isso Deus te pedirá contas. Tira a tristeza do teu coração, e afasta a malícia do teu corpo, pois a adolescência e a juventude são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da juventude, antes que venham os dias da desgraça e cheguem os anos dos quais dirás, não sinto prazer neles, antes que se obscureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, e voltem as nuvens depois da chuva, quando os guardas da casa começarem a tremer, e se curvarem os homens robustos, quando as poucas mulheres cessarem de moer, e ficarem turvas as vistas das que oram pelas janelas e se fecharem as portas que dão para a rua, quando enfraquecer o ruído do moinho, e os homens se levantarem ao canto dos pássaros, e silenciarem as vozes das canções, e houver medo das alturas e sobressaltos no caminho, enquanto a amendoeira floresce, o gafanhoto se arrasta e a alcaparra perde o seu gosto, porque o homem se encaminha para a morada eterna, e os que choram já rondam pelas ruas, antes que se rompa o cordão de prata e se despedace a taça de ouro, a jarra se parta na fonte, a roldana se arrebente no poço, antes que volte o pó à terra, de onde veio, e o sopro de vida volte a Deus que o concedeu. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, tudo é vaidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos, de manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Ensinai-nos a contar os nossos dias, e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos, prestai bem atenção às palavras que vou dizer, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. A incompreensão da cruz e a necessidade de confiança. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos convida a refletir sobre o momento em que Jesus faz uma importante revelação aos seus discípulos, mas eles não conseguem compreendê-la. Enquanto todos ao redor estavam admirados com as obras poderosas de Jesus, ele se volta para seus discípulos e diz algo que parece inesperado: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Diante de uma afirmação tão forte, os discípulos não compreenderam o que Jesus estava querendo dizer. O mistério da entrega e do sofrimento de Jesus, da sua paixão e morte, ainda estava oculto para eles. A cruz era algo que ainda não fazia sentido em suas mentes, e essa incompreensão nos faz lembrar de nossa própria dificuldade em lidar com o sofrimento e o mistério da dor em nossas vidas. A cruz é difícil de compreender.
Jesus não escondeu dos seus seguidores que o caminho do Messias passava pelo sofrimento, pela rejeição e pela morte. Porém, os discípulos, assim como nós muitas vezes, estavam acostumados a ver apenas os sinais visíveis de poder e de glória de Jesus. Eles não conseguiam conciliar a ideia de que aquele que curava, libertava e pregava o reino de Deus poderia ser entregue, sofrer e morrer. A cruz, para muitos de nós, é um mistério difícil de compreender. Assim como os discípulos tiveram medo de perguntar, nós também muitas vezes evitamos enfrentar as dificuldades e sofrimentos da nossa vida, sem entender que fazem parte do plano de Deus para nossa salvação. A necessidade de confiar em Deus. Embora os discípulos não entendessem naquele momento o que Jesus dizia, é importante percebermos que ele estava preparando seus corações para o que estava por vir, o mistério da paixão e da ressurreição. Nós, que vivemos depois da ressurreição, já conhecemos o desfecho glorioso dessa história. Sabemos que a cruz não foi o fim, mas o caminho para a vitória sobre o pecado e a morte. Por isso, somos chamados hoje a confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos tudo o que acontece em nossa vida. Quando enfrentamos situações difíceis, momentos de sofrimento ou de dor, devemos lembrar que Deus sempre tem um plano maior, e que em Jesus Cristo, o sofrimento tem um sentido redentor. O caminho da salvação. O Evangelho nos ensina que, mesmo diante da incompreensão, os discípulos continuaram a seguir Jesus. E essa é uma grande lição para nós: não precisamos entender tudo, mas precisamos confiar. Precisamos continuar a caminhar com Jesus, sabendo que Ele está conosco em todas as circunstâncias, especialmente nas cruzes que carregamos. Que possamos, assim como os discípulos, estar próximos de Jesus, mesmo quando as situações da vida nos deixam confusos. Que nossa fé seja fortalecida e que a confiança em Deus nos conduza à verdadeira luz e vida imperecíveis, que brilham para sempre no mistério da cruz e da ressurreição. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém.